Boa noite a todos. Nós vamos estar dando início agora à nossa apresentação. O tema do nosso trabalho é sobre as certificações socioambientais no agronegócio, especificamente a certificação UTZ Certificado. E no nosso trabalho, a gente fez uma análise da pesquisa de Vale et al., realizada em 2015, a respeito dos efeitos da certificação UTZ para os cafeicultores do Brasil. Bom, dando início à nossa introdução, eu vou começar dando uma rápida definição de agronegócio, né? O agronegócio, ele abrange um aglomerado de elementos e atores que estão intimamente relacionados entre si, no contexto das operações de negócios. Então, eles se traduzem em um conjunto de transações envolvidas, desde a fabricação de insumos agropecuários, de operações de produção nas unidades agropecuárias, do processamento, distribuição e consumo de produtos agropecuários in natura ou industrializados. E nesse contexto do agronegócio, a gente pode abordar a atualidade, né? Frente ao mundo em que vivemos agora, de intensa competitividade, surgem novas necessidades dos consumidores, né? E aí, frente a essas novas necessidades, que as certificações elas vêm a calhar, né? Então, a cada vez mais os consumidores estão mais exigentes, estão buscando saber a procedência dos alimentos, dos produtos que eles consomem. E as certificações elas vêm justamente para poder sanar essa dúvida, né? De onde vêm esses alimentos. Então, é isso que seria mais ou menos as certificações socioambientais no agronegócio, né? Servem para mostrar ali a procedência da produção e tudo mais, frente a essas novas demandas dos consumidores, né? De essas novas curiosidades, digamos assim. Esse trabalho foi composto por um levantamento bibliográfico, né, sobre as certificações socioambientais no agronegócio, realizando uma análise aprofundada da certificação UTZ e se configura na forma de uma pesquisa qualitativa do tipo exploratório. O estudo de caso foi composto com base na análise da pesquisa realizada e publicada em fevereiro de 2015, por Vale et al., a respeito dos efeitos da certificação TZ para os cafeicultores do Brasil. E após a análise dos dados apresentados pela obra Vale et al., foi possível observar as convergências e divergências existentes entre a teoria e a prática das normas dessa certificação, e apresentando, por fim, as considerações finais, onde vamos apontar os objetivos atingidos através do trabalho realizado. Bom, agora eu estarei falando a respeito do histórico das certificações socioambientais no agronegócio em geral. Então, como surgiram essas certificações socioambientais, de onde vêm essas certificações e a definição de certificações, né? Então, desde os anos 60, os problemas ambientais atingiram um nível de abrangência internacional. Começou-se a falar muito a respeito desses problemas ambientais, né? Começou-se a haver uma preocupação nesse sentido. Então, ocorreram diversos movimentos sociais que questionavam a alienação da sociedade moderna frente ao meio ambiente. Então, como estavam degradando o meio ambiente, né? E não se pensava sobre isso. Então, um exemplo desses movimentos sociais que ocorreram foi a Rio 92, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, né? Que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, e neste movimento foi que se estabeleceu a Agenda 21, que é um documento com planejamento para desenvolvimento sustentável, né? E a partir daí foram ocorrendo cada vez mais, né, movimentos nesse sentido. E as certificações, elas têm o objetivo de promover mudanças na qualidade da agricultura rumo à sustentabilidade, né? Então, definição das certificações. As certificações são ferramentas que servem para assegurar que os sistemas de produção, os produtos e os serviços possuam performances econômica e ambiental corretas,
estando alinhadas com o desenvolvimento sustentável. Então, para que seja possível produzir sem danificar tanto o meio ambiente. Continuando nessa linha de pensamento, outra definição de certificação. Certificação é a definição de atributos de um produto, processo ou serviço e a garantia de que eles se enquadram em normas pré-definidas. Assim, a certificação envolve normas, seja na esfera privada, pública, nacional, internacional, e um órgão certificador, que tem poder de monitoramento e exclusão. Então, tem todas umas regras a ser seguidas, e a certificação ela é concedida quando as regras estão ok, né? Estão seguindo ali o padrão que se é esperado, né? E a partir das certificações, da obtenção de certificações, né, existe uma série de vantagens que as empresas ou as propriedades agroindustriais podem obter, né? Então, vantagens competitivas de se possuir uma certificação: diferenciação dos produtos no mercado, participação em mercados mais exigentes e ganho em gestão e melhoria na imagem institucional da propriedade ou da organização. E é importante ressaltar que os produtos certificados estão a cada dia mais presentes nas prateleiras de supermercados por todo mundo, por aquela mesma questão que a gente levantou no começo, né, de que a cada vez os consumidores estão mais exigentes. E seguindo nessa linha de pensamento sobre estar sendo cada vez mais exigente, é importante a gente falar sobre a responsabilidade social corporativa, né? Então, as corporações, as vendas, né, propriedades, têm uma responsabilidade com o meio ambiente, né? E existe esse termo de responsabilidade social. Esse termo é relacionado a valores éticos, como conformidade legal, estar de acordo com as leis, respeito às pessoas, comunidade e meio ambiente, e surge da compreensão dos negócios como uma parte integrada da sociedade, contribuindo diretamente para o seu bem-estar, cujos impactos ocorrem acima e abaixo da cadeia de valor. Então, deve haver ali um respeito e um equilíbrio, né, entre as empresas e as pessoas e o meio ambiente, para que haja ali um bem-estar, né? Basicamente é isso. E continuando, né, sobre a responsabilidade social corporativa, é uma política que rege as atividades e decisões de uma organização de acordo com regras a serem seguidas, de forma a manter a empresa ética, humana, sustentável e responsável, ao mesmo tempo em que é estratégica, organizada e lucrativa. Então, há um equilíbrio, né, um pouquinho de cada coisa. E esse conjunto de regras, procedimentos e cuidados seguidos pelas propriedades agropecuárias são os pontos que são analisados pelas certificadoras antes de conceder a elas a certificação, né? E além das definições que a Gabi deu anteriormente, a UTZ também pode ser definida como uma certificação que é direcionada ao manejo de propriedades de maneira profissional e aos demais aspectos socioambientais relacionados à produção. Então, os padrões de práticas ambientais e sociais responsáveis que devem ser adotados pelas propriedades certificadas estão organizados em um documento. Esse documento é o Código de Conduta da UTZ. Os esforços da certificação estão na gestão da lavoura, diminuição de custos de produção, aumento de qualidade e produtividade nas propriedades. E tudo isso com o objetivo de fornecer produtos de qualidade para o mercado, fornecendo simultaneamente uma remuneração justa para os produtores. Então, o selo da UTZ representa uma agricultura mais sustentável e melhores oportunidades para os agricultores, suas famílias e também para o nosso planeta. O programa de certificação da UTZ permite, então, que os agricultores usem melhores métodos de cultivo. Então, eles vão cultivar melhor as safras e gerar mais renda. E eles aprendem como melhorar as condições de trabalho, se adaptar às mudanças climáticas e proteger o meio ambiente. E os produtos, eles não recebem o rótulo TZ facilmente. A conformidade com os rígidos requisitos por fazendas e empresas certificadas pela UTZ é auditada por organismos de certificação independentes.
Esses requisitos incluem, por exemplo, boas práticas agrícolas, gestão das fazendas, condições de trabalho seguras e saudáveis, abordagem do trabalho infantil e forçado e também a proteção do meio ambiente. E o rótulo da UTZ em seu produto mostra, então, que a sua marca favorita apoia a agricultura sustentável. Pode passar o slide. E com isso, a UTZ ela foi fundada com o objetivo de bonificar torrefatores e marcas de forma a atender ao crescimento de demanda por cafés, que garantissem a responsabilidade na produção. Então, a certificação UTZ ela nasceu como UTZ CAP, que na língua maia, quiché, significa bom café. E seu objetivo principal era levar a certificação de café ao mercado global. E foi lançado em conjunto por um cafeicultor da Guatemala e um torrefador holandês em 2002, como uma iniciativa corporativa e que logo passou a ser um padrão independente e robusto para a produção de café sustentável. Então, hoje ela se tornou um dos principais programas de certificação do café no mercado internacional. Pode passar. E de acordo com alguns autores, Nascimento e Alighieri, em 2017, eles destacam que recentemente a fusão entre duas das maiores certificadoras de café veio para redefinir o futuro dos padrões de sustentabilidade nas cadeias de abastecimento agrícola, abrindo portas para novos arranjos, áreas de atuação e um incessante fluxo de negociações entre os agentes do agronegócio. Então, a UTZ, ela uniu forças com a Rainforest Alliance, então houve uma união entre elas, né, se tornando uma só organização, com o objetivo de que juntas sejam capazes de proporcionar um futuro melhor para a sociedade e um meio ambiente mais preservado para as gerações futuras. Até que no selo da UTZ, traduzido para o português, está escrito melhor cultivo, melhor futuro. Ou seja, cultivar melhor e de maneira sustentável para que as gerações futuras possam usufruir e também continuar cuidando de forma sustentável. Então, desde essa fusão, o programa de certificação UTZ e o programa Rainforest Alliance têm funcionado em paralelo. Então, simultaneamente, o novo padrão agrícola ele foi desenvolvido com base nos pontos fortes de ambas as organizações e também décadas de experiência combinada. E, de acordo com o autor Moreira et al., em 2011, afirmam que a certificação TZ está associada a médios e grandes produtores, que sejam organizados e com visão de mercado. E a certificação tem o objetivo de agregar valor sem alterar significativamente no seu manejo, e apenas através do reconhecimento de sua organização interna e na indução de suas boas práticas no processo completo de produção. Então, Nascimento e Alighieri, eles definem a missão da organização como sendo criar um mundo onde a agricultura sustentável seja a norma, né, que seja o foco na sustentabilidade. A agricultura sustentável ajuda também os agricultores, trabalhadores e suas famílias a cumprir suas ambições, né, a atingir seus objetivos de vida e contribui para proteger os recursos do mundo, agora e no futuro. Certo, então agora eu vou dar continuidade, né, falando sobre os requisitos para a obtenção dessa certificação. Então, a UTZ, ela é uma das certificações que existe e, igual a Thais falou, recentemente ela se fundiu com a Rainforest Alliance, né? E, de acordo com o Nascimento e Alighieri,
existem 8 passos para a obtenção da certificação, eles dividiram dessa forma, né? Então, o primeiro passo seria registrar o registro da propriedade no portal da UTZ, né? E aí, assim, é importante lembrar que esse processo, ele se inicia com o interesse voluntário, né, das organizações em adquirir a certificação. E aí, depois que ocorre a avaliação de conformidade realizada pelos profissionais especializados, né, e em relação à forma de gestão, aos processos produtivos, às condições de trabalho e a interação com o ambiente que ocorre naquela propriedade, né? E aí, em seguida, que tem-se o parecer dos auditores para as empresas solicitantes em relação à condição de aptidão para a obtenção do certificado. Então, assim, tudo surge de uma vontade própria ali, né, da propriedade de se certificar. E então, depois de realizar o registro, né, é feita o segundo passo, a escolha de uma certificação, então levar em conta as taxas, o prazo e o alcance da auditoria UTZ, então, porque cada tipo de certificação, ela tem um alcance diferente e é um selo de qualidade, né? Então, as que são mais exigentes são um selo de qualidade maior, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de escolher a entidade de certificação. O terceiro passo é uma auditoria da propriedade, né? Então, auditoria física, entrevistas e verificação de documentos para ver se está tudo ok para conseguir a certificação. Depois, o preenchimento do parecer, né? Preencher um relatório, no caso, no portal da UTZ, falando sobre o resultado da auditoria. E, em sequência, o envio do certificado UTZ vai ser feito pela entidade de certificação. E aí, além desse envio, tem um outro passo, né, para poder validar de verdade, né? Então, porque aí tem uma revisão, né? O Departamento de Normas e Certificação da UTZ vai verificar tudo de novo e confirmar as informações para ver se pode validar o certificado. E aí, o sétimo passo, a validação da licença, né? Então, a licença se torna ativa de verdade. E aí, depois, com o passar do tempo, é necessária uma recertificação. Então, a auditoria subsequente, né, que deve haver uma pontuação mínima, então tem um padrão ali de qualidade que deve ser seguido, umas normas a serem seguidas, e o padrão de qualidade, ele é crescente, né, para a renovação da certificação, que é uma forma de incentivar as propriedades a sempre estar melhorando, né, em processo de melhoria contínua. E aí, eu coloquei aqui alguns critérios considerados, né, adequados para a produção limpa e sustentável pelo TZ. Então, alguns critérios que eles consideram adequados, né, que as propriedades que têm essa certificação devem ter. Então, critérios econômicos, quanto à fiscalização e administração dos processos internos, transações de negócios, devem ocorrer de forma eficiente e efetiva, com foco na instrução e treinamento apropriado dos empregados e rastreabilidade nas propriedades de café. Então, critérios sociais e culturais relativos a pagamento e assistência médica dos funcionários e de suas famílias de acordo com as leis, né? E sendo assegurado o direito de liberdade de expressão. Critérios ambientais, critérios que envolvem a preservação constante do solo, das fontes de energia sustentáveis, das fontes de água, né? Do meio ambiente de forma geral. Então, são alguns dos critérios que a UTZ utiliza, né, para a obtenção da certificação. Outra coisa interessante de se falar é a questão da rastreabilidade dos produtos, que é uma das exigências também. Então, é exigido rastreabilidade de produtos, monitoramento dos insumos utilizados, devem ser registrados de forma detalhada todos os passos do processo, desde o transporte, manuseio, aplicação de defensivos agrícolas, com rígido controle sobre as condições de colheita, pós-colheita e quanto à documentação desses processos. Então, tudo é bem, né, detalhadinho. Em sequência, agora eu vou estar falando sobre a distribuição da certificação UTZ no Brasil e no mundo, né? Como que estão os números aí, né? Será que é uma certificação muito abrangente, né? Então, a certificação UTZ, ela está presente aí em 28 países ao redor do mundo. Então, aí eu trouxe um mapa, né, para olhar onde ela está presente, né, no mundo, essa certificação. E essa certificação, ela tem, hoje em dia,
a abrangência de mais de 1 milhão de hectares, né? É a área estimada de produção combinada, né? Que é abrangida por essa certificação. Então, mais de 1 milhão de hectares no mundo é certificado pela UTZ. E mais de 400 mil produtores têm a certificação UTZ atualmente, né? E agora, então, eu vou falar no âmbito, né, nacional, né? Após o lançamento do programa no Brasil, que foi em 2002, o número de produtores certificados pela UTZ cresceu significativamente, principalmente após a adesão de produtores de café nas regiões de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. E o intuito, né, dessa adesão por parte dessas regiões aí, desses produtores, era de obter diferenciação, né, dos seus produtos pela qualidade. Então, por que eles buscaram se certificar? Porque eles queriam uma diferenciação pela qualidade. E através da certificação, eles conseguem vender seus produtos com um preço maior. Então, né, já 2 benefícios aí que eles têm por conta da certificação. E os cafeicultores brasileiros têm uma representatividade aí de uma grande cota da produção global da UTZ, né? Uma vez que o volume de compras de café certificado global da UTZ é aproximadamente 4 milhões de sacas por ano. E só o Brasil possui uma representatividade de 35 a 45% desse montante. Então, o Brasil é uma boa representatividade da certificação UTZ, né? Um dos países que mais possui a certificação. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os mercados-alvos da certificação UTZ e os produtos que ela certifica. Bom, como as colegas já disseram, o principal objetivo de quem tem o selo da certificação UTZ, na verdade, objetivo não, o selo da certificação UTZ representa que o produtor ele trabalha com uma agricultura mais sustentável, buscando melhorias tanto no cultivo e manejo dos produtos agrícolas. O programa UTZ para certificação, ele iniciou lá em 2002 com o que as meninas já disseram, a boa prática do bom café. A ideia era trazer essa certificação a um nível global no mercado de café. Mas a partir de 2009, quer dizer, eles ampliaram esse escopo e deixou de tratar apenas do produto café e passou a atingir os mercados de cacau, chá e avelã. O programa TZ para certificação de café, cacau e chá cresceu de 23 países produtores em 2009 para 37 em 2014. E as vendas desses produtos cresceram no período compreendido entre 2011 e 2014 significativamente. O produto café, por exemplo, ele cresceu cerca de 89%. O cacau, para esses produtores certificados, cresceu cerca de 814% e o chá 54%. Além de que o número de detentores da certificação UTZ cresceu para cacau e chá cresceu de 345% em 2009 para 1.071. De acordo com uma pesquisa feita pelo consórcio BSB Consulting e BIT, que inclusive é feito por uma das coordenadoras, que é a Vale et al., em 2015, em 2014 o Brasil foi o maior exportador de café do mundo e exportava cerca de 45 milhões de sacos por ano. O programa, além de buscar atingir esses mercados de produção de café, ele ainda colaborou com um caráter social em diferentes partes interessadas no tratamento de questões de trabalho infantil, mudanças climáticas e a renda do agricultor. Atualmente, os principais mercados atingidos pela certificação são fazendas de agricultura de café, cacau, chá e avelãs, que vão desde o início da cadeia de produção, desde o início da produção, bem como o armazenamento desses produtos,
até as empresas, atores da cadeia de fornecimento desses produtos. E ainda, cabe salientar que a UTZ, ela foca na rastreabilidade desses produtos. Como a Gabi disse anteriormente, o foco dela está na rastreabilidade dos produtos. Pode passar. As principais críticas da certificação é exatamente isso que eu estava falando anteriormente. É o fato dela focar estritamente na rastreabilidade dos produtos. Ela tem um enorme número de regras para se atingir, requisitos a serem cumpridos para que você consiga essa certificação, para que o produtor rural consiga essa certificação. E ela não atesta a qualidade do produto em si. Ela atesta que este produto foi produzido de forma sustentável, ele foi, todos os processos na produção do produto, na venda do produto, no transporte do produto, foram feitos de maneira sustentável, desde o início da produção, da compra da semente, até o tratamento com o trabalhador, todos os registros fiscais e assim por diante. Inclusive, outra crítica é a questão do processo complexo, porque para obter a certificação da UTZ, o processo ele é um tanto complexo. Os produtores e empresas que estão nessa cadeia de fornecimento, eles devem seguir uma série de regras, uma vez que a UTZ ela é uma certificação que estabelece normas a serem cumpridas. Então, o produtor que deseja ter essa certificação, ele tem que seguir todos aqueles requisitos impostos pelo UTZ para solicitar essa certificação mediante a auditoria e assim por diante. O foco na rastreabilidade, como a Gabi já falou, e, no entanto, a crítica também que fica um pouco nesse ponto da rastreabilidade, não de atestar a qualidade em si. No entanto, alguns produtores falaram no decorrer das pesquisas, dos trabalhos que a gente utilizou para produzir o artigo, que, embora o foco não seja em si na qualidade do produto, as normas rígidas que a UTZ traz para que eles sigam e tenham essa certificação, já que o mercado hoje exige muito dos produtores trabalhar de uma maneira sustentável e ter uma melhor gestão de toda a cadeia produtiva, essas normas rígidas influenciam na qualidade, porque seguindo essas normas, os produtores tendem a fazer o processo de forma correta, de forma, como que eu posso dizer? De uma maneira mais fácil e de controle, evitando que percas, evitando desperdício, evitando, entre outros problemas. Além disso, é importante falar que, igual como as meninas já haviam falado anteriormente também, a UTZ ela se uniu, né, à Rainforest Alliance em 2018. E o programa, eles lançaram um novo programa, que é o programa Rainforest Alliance 2020, que visa um caminho mais simples para a obtenção dessa certificação de sustentabilidade e ainda tenta ajudar a fomentar a inovação em suas cadeias de fornecimento. Assim, além do café, o cacau, chás e avelãs que a UTZ já certificava, com a Rainforest Alliance 2020, o quadro de produtos certificados passa a aumentar, que vai desde frutas in naturas e vegetais também que são certificados pela Rainforest Alliance. Ainda essa fusão deles, essa ideia de um programa mais simples, quer evitar que a dupla cobrança administrativa por trabalhar com 2 padrões de certificação. Quer dizer, assim, os produtores que antes tinham que trabalhar com 2 ou 3 padrões de certificações, eles tinham que pagar taxas administrativas para ambos os programas,
Com essa união, eles teriam que pagar apenas uma taxa, unindo também o caminho de regras, unindo a auditoria para essa certificação. Certo, então agora eu vou prosseguir falando um pouco sobre o estudo de caso, né? Então, como eu havia falado no começo, nosso estudo de caso foi uma análise de um estudo já feito, né, por uma pesquisa, e essa pesquisa foi feita a respeito dos efeitos da certificação UTZ para os cafeicultores do Brasil. Achei bastante interessante porque ela fala de uma forma ampla, né, sobre a situação do Brasil. Então, é bom para a gente entender, né, como está a situação do agronegócio no Brasil. E essa pesquisa foi feita, foi publicada, né, em novembro de 2014, e ela foi montada através de pesquisas eletrônicas e entrevistas com produtores e stakeholders nas regiões do Cerrado, Zona da Mata, Sul e Oeste de Minas Gerais e a região da Alta Morgiana, em São Paulo. E nesse estudo, de 203 produtores registrados, né, ativos na certificação UTZ aqui no Brasil, 89 participaram da pesquisa. Então, é uma quantidade, sim, considerável, né, que participou. E aí, o objetivo dessa pesquisa foi de identificar qual era a percepção que os produtores e trabalhadores das propriedades obtiveram em relação ao processo de certificação e aos efeitos da certificação, e principalmente identificar se a certificação estava atingindo os principais objetivos que ela tem, que a gente já citou anteriormente, né? Então, agora aqui eu vou falar de um trecho em que, ao longo do estudo de caso, eles falaram sobre a opinião mesmo dos proprietários, né? A maioria dos produtores afirma ter obtido ganhos na fazenda através de uma aplicação mais eficiente de recursos e com mais organização que a certificação trouxe para suas empresas. Então, é igual a Jéssica havia falado, é burocrático, tem muitas regras, sim, mas ajuda na organização da empresa, né? Então, foi isso que a gente pôde constatar analisando o estudo de caso. Dando prosseguimento aqui, né, à opinião que eles deram no estudo, a maioria dos produtores constatou que, devido às auditorias externas e à pressão de manter processos de gestão e documentos atualizados, mais eficácia e menos vulnerabilidade para as eventuais passivos trabalhistas ou ambientais, ocorreu uma melhora, né, nos resultados finais da empresa. O uso melhor de insumos e o tratamento adequado dos resíduos tiveram efeitos positivos na redução de custos e passivos, e, além disso, ajudaram a equilibrar as condições ambientais na fazenda. Um dos pontos fortes citados, tanto pelos produtores como pelos atores do mercado, é o sistema de rastreabilidade da UTZ, que a gente já tinha comentado antes. Embora foi constatado que a certificação não foca na qualidade em si, na rastreabilidade que foca, né? Na visão dos entrevistados, favorece o aumento da qualidade do produto, já que a rastreabilidade mostra aonde está sendo produzido melhor o café, sendo possível identificar e gerenciar os tratos no terreiro, processamento e embarques diferenciados. Então, fazendo a rastreabilidade corretamente, dá para identificar onde estão as falhas da propriedade, onde é necessário melhorar. E melhorando essas falhas, melhorando o processo, melhora-se o resultado final, melhora-se o produto obtido. Então, a gente pode observar que essa certificação ela ajuda também a melhorar a qualidade, né? E em outro trecho aqui, né, eu achei interessante mencionar também as exigências sociais da UTZ. Também se provam de grande ajuda para as propriedades certificadas, porque além de ser o correto a se fazer e garantir o direito e dignidade dos trabalhadores, aumenta a satisfação dos trabalhadores e, por consequência, aumenta a produtividade, que além de reduzir contratempos, multas por irregularidades, elas geram despesas negativas, né? E imagem negativa para a empresa. Então, essas implementações da certificação TZ, todas as partes saem ganhando, né?
Então, acaba sendo ali, né, mais sustentável. É o que a gente tinha falado no começo, que ela pode ser muito produtiva e organizada, né, aumentar ali o potencial que o potencial que a propriedade possui, sem afetar negativamente o meio ambiente, né? Um equilíbrio mesmo. E após compreender em que consiste a certificação social ambiental da UTZ e analisar o estudo referente ao funcionamento da certificação na prática e seus resultados, foi possível compreendermos a importância, né, e a diferença que as certificações fazem nas propriedades individualmente. Então, todos os benefícios e também compreender como as certificações beneficiam de maneira geral a alavancagem do agronegócio, da economia e a manutenção de atividades sustentáveis que permitem explorar todo o potencial disponível, sem interferir na sobrevivência das gerações futuras e sem acabar com os recursos do ambiente. Então, por fim, logo podemos inferir que esse trabalho foi de suma importância para um entendimento mais profundo da realidade do agronegócio em termos internacionais e nacional também, e que contribui para o entendimento das dinâmicas de negócios e com a nossa formação acadêmica em administração. Alguém vai querer acrescentar? Não, eu acredito que tá tudo certo. É isso mesmo, gente. Então, encerramos nossa apresentação por aqui. Muito obrigada. A gente tem que falar ainda que quem somos nós, né? A Gabriela Soares da Conceição, a Jéssica Cristina de Souza Santos e a Thaís Amaral dos Santos, que apresentou esse trabalho. Enfim,